O incrível relato de Neemias, o homem de fé que respondeu: não posso descer ao chamado divino. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Neemias, o filho de Acalias, estava em Susã, capital do Império Persa, quando lhe chegaram homens de Judá, entre eles Ananias, um de seus irmãos. Neemias indagou sobre os judeus que restaram, que escaparam do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ao ouvir a notícia, que suas muralhas estavam em ruínas e suas portas queimadas a fogo, um profundo pesar dominou sua alma. A dor de seu povo consumia, e ele se sentou e chorou, e fez lamento por muitos dias, jejuando e orando diante do Deus dos céus. Durante 4 meses, Neemias buscou a face de Deus, clamando por misericórdia e orientação. Ele não podia permanecer indiferente ao sofrimento de seu povo. Seu espírito angustiado transformou-se em determinação, pois sabia que algo deveria ser feito. Quem poderia restaurar as muralhas de Jerusalém senão alguém que amava profundamente aquela cidade? Com fé inabalável, ele preparou seu coração, aguardando o momento certo para agir. Enquanto orava, um dia o rei Artaxerxes notou sua tristeza. Por que está triste o teu rosto? Não está doente, isso é um mau espírito, disse o rei. Neemias sentiu um temor profundo, mas, com coragem, explicou ao rei seu desejo de retornar a Jerusalém e restaurar sua cidade. O rei, tocado pela sinceridade de Neemias, concordou e concedeu-lhe tudo o que precisava, dando-lhe cartas para garantir passagem segura. Ao chegar a Jerusalém, Neemias encontrou uma cidade desolada e sem proteção. As calçadas estavam vazias e os rostos do povo, marcados pela angústia. No entanto, as provocações de Sanbalate e Tobias não tardaram a surgir, rombando de Neemias e desafiando sua missão. Mas Neemias, fortalecido por sua fé e compromisso com Deus, convocou líderes e o povo, dizendo: vinde, e edifiquemos a muralha de Jerusalém. A cada dia, a determinação do povo crescia sob a liderança fervorosa de Neemias. Eles começaram a reconstruir, tijolo por tijolo, a esperança ressurgia em seus corações. Neemias era um exemplo de resiliência, respondendo com firmeza às tentativas de intimidação. Quando Sanbalate o convidou a descer, ele declarou: não posso descer, porque a obra é grande e estou ocupado demais. Essas palavras ecoaram entre aqueles que trabalhavam ao seu lado, despertando um senso de urgência. Se você está sendo tocado por esta história poderosa de fé e sacrifício, não perca nenhuma das lições que podemos extrair das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações para acompanhar essa jornada espiritual impactante. Se esta narrativa está abençoando sua vida, curta e compartilhe com quem precisa ouvir a fidelidade de Deus. Comente qual história bíblica mais tocou seu coração e unamo-nos na reverência pela palavra de Deus. À medida que a construção avançava, desafios se multiplicavam. Sanbalate e Tobias intensificaram suas investidas, mas Neemias não vacilou. A insegurança e o medo não o deteriam. Ele se lembrava constantemente do chamado divino, a necessidade de proteger sua obra e seu povo. O dilema tornou-se uma questão de fé, até onde ele estava disposto a ir por causa da vocação recebida de Deus. A história de Neemias estava longe de terminar. Seus passos tinham ecoado pela cidade, mas a verdadeira prova de sua missão ainda se aproximava. Com o clamor do povo ressoando em seu coração e a direção divina pulsando em sua alma, Neemias estava prestes a descobrir a profundidade de sua fé diante das adversidades que viriam. Quais seriam os próximos passos e que desafios o esperavam? A proclamação do plano de Deus estava se desenrolando, cheia de mistérios a serem revelados. Mas o que Neemias não sabia era que uma tempestade se aproximava. Quando ele e o povo começaram a edificar as muralhas de Jerusalém, o inimigo não estava apenas esperando os momentos de fraqueza, ele estava se preparando para atacar com toda a sua astúcia. Sanbalate, em particular, se tornou uma sombra constante sobre a obra, arquitetando planos nefastos para desestabilizar a missão. Assim que as pedras começaram a empilhar-se, o clamor de oração de Neemias e seu povo ressoou pelos céus. Em um momento de verdadeiro desespero, Neemias conversou com Deus, sua voz firme apesar da crescente pressão. Escuta, ó nosso Deus, porque estamos sendo escarnecidos. Retorna a maldição sobre a cabeça deles e entrega-os em desgraça.
Neemias 4 horas e 4. A oração fervorosa de Neemias ecoava com a urgência de um líder determinado, entrelaçada com a necessidade de proteção divina. Mas o plano do Senhor ainda estava sendo desenhado, e à medida que o trabalho progredia, o medo começou a se infiltrar no coração do povo. Eles começaram a murmurar, perguntando-se se a obra de restauração tinha realmente esperança diante das ameaças dos inimigos. Neemias, percebendo a fraqueza da alma de seu povo, convocou uma reunião. Não temais diante deles, ele exortou, lembrem-se do Senhor, grande e temível. E pelejem juntos, pelo seu povo e pelas suas casas. Neemias 4 horas e 14. Reanimados pelas palavras de Neemias, o povo voltou ao trabalho, mas não sem medidas de precaução. Alguns peões armavam-se enquanto outros trabalhavam, formando uma muralha de proteção entre seus esforços e os olhares astutos de Sanbalate e Tobias. A obra prosseguia, mas o medo de um ataque permanecia, e Neemias sabia que a batalha não se limitava a pedras e cimento, era um embate em níveis espirituais e físicos. Assim, ao escurecer do dia, Neemias se retirou para orar. A presença de Deus envolveu-o, alimentando sua determinação. Era meio da noite quando ele recebeu uma visão. Uma voz suave, mas firme, dizia: Neemias, a restauração não é apenas sobre as muralhas, mas também sobre o coração do meu povo. Eu o chamarei de volta a mim, e as muralhas serão um sinal de minha fidelidade e proteção. Não temas, pois eu sou contigo neste processo. Renovado pela promessa, Neemias levantou-se. Ali, parte de sua missão se tornou ainda mais clara. A edificação não se tratava apenas da estrutura física, mas da restauração espiritual do povo, trazendo-os de volta à aliança que Deus tinha com aqueles que se chamam pelo seu nome. À medida que o sol se levantava lentamente, uma nova determinação tomou conta de Neemias e de seu povo. Eles estavam prontos para o que viesse. As muralhas não eram mais apenas pedras para proteger a cidade, eram símbolos de resistência e fé, blocos sobre os quais o futuro da nação seria construído. No entanto, enquanto a esperança resplandecia, outros fios do plano soberano de Deus começavam a se tecer. Em um canto distante, uma nova aliança surgia entre as nações, uma aliança que poderia facilmente afetar Jerusalém e os esforços de Neemias. O cuidado de Deus por aqueles que o temem estava prestes a ser revelado de maneiras que nem Neemias poderia imaginar. O que estava por vir? Como o Altíssimo usaria os esforços de Neemias e seu povo para expor a sua glória em meio às tentações e oposições? O enigma de Deus continuava a se desvelar, e a jornada de fé somente se adensava. Os dias se passaram, e a construção das muralhas de Jerusalém avançava, mas a sombra de Sanbalate e de seus aliados persistia, ameaçando a obra com uma desestabilização cada vez mais astuta. O povo estava determinado, mas as vozes do desânimo ainda podiam ser ouvidas entre as pedras, sussurrando dúvidas nas mentes dos trabalhadores. A cada dia, Neemias passava mais tempo em oração, buscando o consolo e a direção de Deus. Com um coração pesado, ele se preparava para enfrentar mais uma fase da construção e a crescente opressão externa. Na manhã de um dia nublado, Sanbalate enviou mensageiros a Neemias. Eles trouxeram a provocação: venha, Neemias, reúna-nos nas aldeias do Vale de Ono. Tenhamos uma conversa. Contudo, Neemias discerniu a intenção por trás da mensagem. Não era um convite para diálogo, mas uma armadilha para afastá-lo da obra que o Senhor lhe confiara. Sem hesitar, ele respondeu com firmeza: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que desistiria da obra enquanto a deixo para ir a vocês? Neemias 6 horas e 3. Os mensageiros tentaram novamente, enviando uma carta com mentiras e calúnias, mas Neemias, alimentando-se da promessa divina, não se intimidou. Ele rapidamente voltou sua atenção para os trabalhadores e lembrou a todos que a proteção do Senhor era seu refúgio. Não temais, pois o nosso Deus é bom e poderoso, luta por nós, disse ele, emanando uma confiança que reverberou entre o povo. E com isso, a coragem prevaleceu novamente sobre o temor. As muralhas foram levantadas em meio à adversidade, cada pedra posicionada como um passo na restauração não só da cidade fisicamente, mas também espiritualmente.
No entanto, enquanto os esforços se intensificavam, um novo inimigo se ergueu no seio do espírito do povo, a divisão. Alguns dos nobres começaram a cobrar dívidas exorbitantes de seus irmãos, empurrando-os para um sufrágio ainda maior, e o desespero estava à beira de explodir. Neemias, ao tomar ciência da injustiça, não hesitou. Ele se uniu ao povo em meio à indignação, confrontando os nobres e pedindo que parassem de explorar seus compatriotas. Estais a induzir a ruína e a vergonha, cobrando juros de vossos próprios irmãos. O Senhor pode ser testemunha do que fazeis. Neemias 5:9. Coração férreo, mas também piedoso, Neemias os convocou a restaurarem o que haviam tomado, como parte do retorno à verdadeira aliança de Deus. Dentro dessa turbulência, as muralhas tomaram forma, assim como a unidade começou a ressurgir entre o povo. Em um profundo clamor a Deus, Neemias apresentou a ele a necessidade de não apenas restabelecer a cidade, mas de trazer a restauração espiritual ao coração de qualquer um que ainda se afastasse de seus caminhos. E enquanto a cidade começava a ser unida em fé, uma nova sombra se levantou no horizonte. Mensageiros de uma nação opressora, liderada por um rei distante, se aproximavam de Jerusalém, trazidos por rumores da crescente robustez do povo de Deus. Que buscarão com isso? Perguntava Neemias enquanto meditava, sua alma angustiada pela incerteza, mas sua confiança em Deus permanecia inabalável. O que aconteceria com aqueles que se opusessem ao plano divino? Assim, a grande questão se ergueu. A resistência de Neemias poderia, de fato, provocar uma mudança que transcendesse o físico, ecoando no propósito eterno de Deus? O desdobramento desse novo dilema colocaria em evidência a soberania do Senhor sobre toda a criação. No coração de Neemias pulsava um único desejo, ver a promessa de Deus se cumprir, não apenas no restabelecimento de Jerusalém, mas na reconexão do povo com seu Criador. As muralhas se erguem, mas será que a verdadeira restauração que Deus anseia também se manifestará? O desfecho desse embate espiritual ainda estava por ser revelado. Valeu o dia, e as muralhas de Jerusalém continuavam a se erguer, altas e firmes, enquanto a determinação do povo crescia sob a liderança incansável de Neemias. No entanto, um vento de inquietação soprava sobre a cidade. Mensageiros de reis distantes haviam chegado e, como abelha em colmeia, burburinhos de ameaça e traição se espalharam entre o povo. Ele nunca se detém. Neemias se apega à sua visão, mas não temos tropas, e o ar está pesado com conspirações, sussurravam as vozes, uma fértil semeadura de desconfiança lançada entre os trabalhadores exaustos. Neemias, percebendo a aflição em seus corações, contou a eles de uma visão que Deus lhe havia revelado através de um sonho na noite anterior. Ele narrou como, em meio à escuridão, viu a mão do Senhor erguendo um exército de luz, como um cercado de anjos prontos para a batalha. Não temais, pois agora é o tempo em que nosso Deus luta por nós. Ele nos prometeu proteção, e não seremos abandonados. Clamou Neemias, com sua voz ressoando como um grito de guerra. A fervorosa declaração de fé conseguiu desviar temporariamente os olhos do povo do medo que os ameaçava. Mas enquanto a esperança começava a se restabelecer naquelas almas, Sambalate e Tobias, cada vez mais determinados, formaram uma aliança com outros inimigos ao redor. Esse novo grupo secreto se tornará uma tempestade prestes a romper os céus da cidade. Numa manhã sombria e pesada, Neemias recebeu uma advertência. Um antigo aliado de Sambalate se aproximou dele, com um semblante grave, e disse: "O que desejam é que você desça ao vale, Neemias. Mas é uma armadilha. Eles pretendem silenciá-lo e causar o caos em nossa obra. Devemos estar preparados." Neemias, à luz das revelações e das orações, olhou ao seu redor, preenchido pelo temor sagrado. Ele sentia a pressão que o cercava, mas mesmo assim, a palavra de Deus pulsava no fundo de seu ser: "Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Mateus 28:20. Ele lembrou-se de como Moisés havia enfrentado faraós e sempre confiou no Senhor como seu escudo. Neemias decidiu que não se deixaria intimidar, não desceria. Preparem-se. Se eles vierem, não enfrentaremos sozinhos. Cada um de nós,
com a espada em uma mão e a tenda nas costas, resistiremos a qualquer ataque, exortou Neemias aos trabalhadores, enquanto um espírito de coragem se insinuava entre eles. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, um mensageiro de Sambalate apareceu à porta de Neemias com um ultimato em suas mãos. Publicamente, eles exigem que você se renda. Se não o fizer, eles atacarão nossa cidade, e você será em breve nada mais que um tirano. Neemias tomou a carta e, enquanto sua intensidade aumentava, ele orou ao Senhor, dizendo: Fortalece-me, ó Deus. Que o meu coração permaneça firme, não com medo dos homens, mas com a fé em tua promessa. A força de sua convicção tornou-se evidente, ele não recuaria, mas, em vez disso, intensificaria seu clamor a Deus e prepararia o povo para o que pudesse vir. Enquanto os dias se passavam, a tensão crescia, e assim também a unidade do povo tornava-se cada vez mais sólida. Ele lembrou a todos as palavras do Senhor, que trouxe à luz não apenas uma edificação física, mas um povo que se voltava para o seu Deus. E foi nesse cenário de preparação e determinação que, numa noite em claro, uma dessas últimas visões a Neemias lhe foi concedida, um aviso das ações que estavam por vir, uma tempestade que não só testaria a fé de Jerusalém, mas também selaria o destino de muitas nações. Mas o que essa tempestade significaria para o planalto mais elevado da intervenção divina? O coração de Neemias pulsava com a promessa de que sua obra não era apenas para Jerusalém, mas que o plano soberano de Deus se estendia além das fronteiras e englobava toda a criação. Como poderia ele ser um catalisador daquela grande mudança, se o próprio Senhor estivesse movendo as peças de uma estratégia ainda mais grandiosa? Assim, com as muralhas ainda se erguidas, a cidade dormia sob um céu estrelado, ignorando o que se aproximava nos horizontes distantes. Mas a noite revelaria mais do que esperavam. O desafio que estava por vir demonstraria não apenas a resiliência do povo, mas também a imensidão do plano divino que aguardava sua oportunidade de se desdobrar em glória. Os dias seguintes foram carregados de expectativa e vigília constante. Neemias organizou vigílias à noite, ecoando o chamado de sua liderança como uma trombeta soando no silêncio da escuridão. Não vamos permitir que o medo nos subjugue. Os nossos lábios culparão os que ameaçam nossa cidade, mas nossos corações permanecerão firmes no Senhor. As palavras de Neemias reverberavam pelos vales, despertando esperança em uma geração que ansiava por redenção. Os trabalhadores nas muralhas, nas suas vestes preenchidas de poeira e suor, sentiam a presença de Deus, e a fé os mantinha unidos. Contudo, as sombras pairavam como nuvens carregadas de tempestade, um prenúncio do que estava por vir. Em cada esquina, os mensageiros de Sambalate sussurravam falsas promessas de paz, utilizando eloquência como arma, mas o espírito discernente de Neemias era afiado como uma espada. Seja forte e corajoso. Não temais, nosso Deus está conosco, ele exclamou, fazendo ecoar os ensinamentos de seu antepassado Josué. Mas na escuridão da noite, o terror se infiltrou na mente de muitos. Mais uma vez, um homem, disfarçado de amigo, se apresentou à porta de Neemias. Vem, Neemias. O povo teme por sua vida. Você deve nos deixar em paz, buscando refúgio fora da cidade. É o único jeito de salvar a todos. A mensagem disfarçada de cuidado era, na verdade, um ardil. Neemias, firme em sua vocação, olhou diretamente nos olhos do homem e respondeu com firmeza: se eu descer, não estarei cumprindo o propósito de Deus. Esta é uma tarefa sagrada, e não posso abrir mão dela. Intensamente, ele buscou o Senhor, clamando com fervor: como posso eu ceder aos propósitos de homens? Não permitirei que a dúvida infiltre meu coração quando a promessa do Senhor ressoa: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. A cada oração, a força de sua fé crescia, e as muralhas tornavam-se não somente de pedras, mas um símbolo de resistência e proteção sob a promessa divina. Enquanto isso, Sambalate e Tobias, em seu desespero, tramaram um ataque mesmo mais astuto. Eles explorariam os pontos fracos que conheciam bem, procurando dividir a lealdade do povo. Mensagens de confusão e desânimo começaram a se espalhar, e o povo começou a questionar a liderança de Neemias. Viram um sonho que parecia irrealizável, e os sussurros de traição cortavam como facas afiadas.
Neemias, ao saber disso, chamou todos para junto de si, relembrando-lhes as promessas de Deus, fazendo ecoar o eco de último apelo. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Ele começou a narrar suas memórias da antiga Babilônia, onde um remanescente teve fé em momentos de prova, e muitos foram alcançados. Nosso Deus não é um Deus de confusão, ele é um Deus de ordem, de força e de coragem. As vozes começaram a se calar, e dos murmúrios de desespero surgiam hoje hinos de esperança. Na calada da noite, Neemias voltou a buscar Deus em oração fervorosa. E assim fez uma nova descoberta. Na oração, ouviu claramente a promessa integral do Senhor. A tempestade que pairava não era somente para teste, mas uma ação divina em curso, algo que falava de um novo começo não apenas para Jerusalém, mas um selo de promessa que viria abraçar os confins da terra. No interior de seu ser, Neemias sentiu que o Senhor estava prestes a liberar uma estratégia que ligaria a cidade de Sião às promessas mais elevadas de Deus. Está chegando o dia em que todas as nações conhecerão o meu nome. Ele sabia que não se tratava apenas da força das muralhas que se erguiam, mas da força do seu Criador, que nunca os abandonaria. As muralhas, firmes e afligidas pela pressão externa, parecem pulsar com vida um testemunho da gloriosa intervenção divina no meio dos homens. E, enquanto os inimigos se reuniam nos arredores, pronto para atacar, Neemias sentiu um sopro divino, um alinhamento cósmico, como se as esferas celestiais se preparassem para mover-se junto à terra. O que estava prestes a acontecer não seria apenas uma batalha de armas, mas uma luta entre fé e oposição. Contudo, na penumbra da noite, antes que o dia se estabelecesse sobre Jerusalém, um novo sinal surgiu no céu, uma luz que parecia vir do próprio trono de Deus. Ouvindo o silêncio, Neemias fez uma decisão que mudaria o destino de muitos, não apenas resistir com a espada, mas abrir a mão da intercessão. Neste dia, invocarei o Senhor como nosso defensor, pois esta batalha pertence a Ele. Assim, a cidade aguardava, sem saber que o desdobramento dos planos divinos estava prestes a se revelar em plena glória. Os dias seguintes desabrocharam em uma expectativa fervorosa, como as flores que rompem a terra, buscando a luz do sol. Neemias, ciente do risco iminente, organizou os homens e mulheres em batalhões, não apenas com ferramentas para construir, mas também com armas, a fim de estarem prontos para a luta. Um homem pode ser forte numa batalha, mas juntos somos mais que vencedores, proclamou, reunindo o povo em volta das muralhas. Apesar dos esforços de Neemias para edificar a moral do povo, os murmúrios de desconfiança não se dissiparam. A escuridão da incerteza deslizou entre os moradores de Jerusalém, como fumaça de um fogo que se alastrava. Era então que um novo emissário, disfarçado de pacificador, veio até Neemias, trazendo notícias que pareciam verídicas. O exército de Sambalate já se aproxima, e muitos entre nós estão se rendendo ao desespero. Podemos fazer um acordo, a paz pode ser alcançada, disse ele com voz suave. Neemias, porém, não se deixou enganar. A paz que buscam não é genuína, mas uma ilusão. A verdadeira paz que almejamos é a que vem do Senhor dos Exércitos, respondeu ele, sentindo a urgência de aguardar a letra divina que se desenrolava em seu coração. Como as trevas insistiam em cobrir o forte brilho de sua missão, Neemias se recolheu em oração, deliberando com o Senhor sobre a confusão que prejudicava seus irmãos. Clamou fervorosamente, ó Senhor, em ti confio. Fortifica a obra de nossas mãos. Assim, na entrega da oração, uma dignidade serena invadiu seu ser. Ele compreendeu que a obra não era meramente erigir paredes, mas restaurar os corações quebrantados, um chamado a se erguer em unidade na fé. Enquanto isso, os inimigos, frustrados com a firmeza de Neemias, forjaram um novo plano. Sambalate, percebendo que o temor crescente dos cidadãos poderia tão facilmente ser manipulado, decidiu provocar uma onda de temor entre os que duvidavam, espalhando rumores de traição. Neemias visa ser rei sobre nós, e aquele que a este conselho não se submeter deve ser execrado. Ecoaram as palavras desonestas, iniciando uma tempestade de dúvidas entre os corações ansiosos. Neemias, ao ouvir o clamor do povo, não hesitou em se manifestar. A resposta que buscamos não está na dúvida que nos divide, mas na fé que nos une.
O nosso Deus é poderoso e nos salvará das garras dos nossos inimigos. As palavras de Neemias soaram como um trovão forte. E assim fez um pacto, que cada um de nós se comprometa não apenas a trabalhar, mas a vigiar, armados com a fé e a bravura que nos é dada por Deus. O que se seguiu foi um verdadeiro milagre. As muralhas começaram a ressoar com a esperança. Enquanto a terra vibrava sob o som de martelos e colheres, os corações se uniram em um único propósito. De repente, uma grande nuvem de poeira levantou-se do horizonte, como sinais de uma tempestade. Os vigias, dos altos muros, avistaram a aproximação do exército opressor de Sambalate. Mas Neemias, revestido do poder que vem de acima, levantou sua voz em clamor. Preparai-vos, pois a batalha começa agora, e não lutamos por nós, mas pela promessa de um Deus que nunca falha. E assim, em um momento sobrenatural, a unidade do povo junto das muralhas fez ecoar um grito de resistência. Enquanto a situação parecia ressoar com a euforia da fé, uma profecia antiga brotou na mente de Neemias, vibrando em seu coração: aglomera malta contra mim, mas não tenham medo, pois sei que vossa mão defende aos fiéis. Salmos 27:3. Nesse espírito de bravura, Neemias olhou para os céus e viu como a luz celestial se intensificava. Naquele momento crucial, quando a batalha parecia iminente, uma visão poderosa se formou diante dele. As hostes celestiais se preparavam para agir, aguardando o toque da fé do homem de Deus. O clamor de Neemias não era apenas mais um apelo, mas a invocação de um propósito divino que transcenderia as lutas terrenas. Algo grandioso e maravilhoso estava por vir, e o que estava prestes a desdobrar-se não era apenas a defesa de uma cidade, mas a manifestação do domínio soberano de Deus sobre todas as nações da terra, revelando seu plano maior. Assim, enquanto as muralhas pulsavam com a promessa de proteção, Neemias estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha se moveria além das lutas materiais, uma transformação espiritual, um novo amanhecer. O povo aguardava, sem saber que as portas da possibilidade estavam prestes a se abrir, trazendo não apenas sobrevivência, mas a realização divina do propósito que abraçaria as gerações futuras. Enquanto as nuvens de poeira se dissipavam, a tensão nas muralhas de Jerusalém se tornava palpável. Os ouvintes de Neemias estavam divididos entre a coragem e o temor, os crentes e os vacilantes. O exército inimigo, liderado por Sambalate e Tobias, se aproximava, uma sombra ameaçadora, determinada a destruir a esperança que resplandecia na cidade, como as manhãs mais escuras antes do amanhecer. Neemias, percebendo a inquietude que se espalhava entre o povo, fez com que se reunissem em círculo. Ao olhar nos olhos de cada um deles, sentiu o peso da responsabilidade que carregava como um líder. Não desanimemos. O Senhor está conosco, e a batalha não é nossa, mas de Deus. Disse ele, suas palavras enraizadas numa confiança inabalável. Ele se lembrou das promessas sagradas, como registrado em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Nesse instante, os guerreiros se alinharam, ferramentas nas mãos direitas e escudos nas esquerdas, juntos, ergueram um clamor de adoração. A música que brotou de suas vozes subiu ao céu como um incenso agradável, unindo-os em um só propósito. A canção refletia a crença de que a proteção divina os acompanhava em cada passo. Com a aproximação do inimigo, Neemias ordenou que a obra fosse paralisada temporariamente, e que todos se concentrassem na defesa. Cada um de nós, a sua casa. Outros, as suas posições de vigilância, disse, e o povo se espalhou como uma coluna de formigas trabalhadores. As lágrimas de preocupação nos olhos de algumas mães e os olhares resolutos dos homens eram testemunhos do conflito interno que se desenrolava, a necessidade de proteção e a esperança inquebrantável. Mas Sambalate não ficaria em silêncio. Ele enviou mensageiros, sussurrando promessas de paz e apelos à rendição. O que tem a ganhar com um conflito que não levará senão à destruição? Venham, estabeleçamos conversar, recuava, com um sorriso traiçoeiro. Suas palavras buscavam alcançar aqueles que estavam à beira da dúvida. Neemias, considerando as provocações, não cedeu. Por acaso um homem, como eu, fugiria? Não posso descer, pois a obra do Senhor continua, afirmou, com firmeza em seu tom. Ele sabia que ceder era arriscar a completa ruína.
A cada dia que passava, o trabalho e a guerra tornavam-se entrelaçados. Enquanto alguns erguiam pedras na muralha, outros permaneciam postos, atentos ao horizonte. A atmosfera estava carregada de oração, cada murmúrio um apelo ao Deus que, em sua majestade, não tardaria em intervir. E assim se desdobrou, entre recursos sobrenaturais e esforços humanos, o que parecia uma simples construção tornava-se um ato de culto e prece. Neemias, em sua vigilância, começou a notar um padrão. Toda vez que se sentia sobrecarregado, o Senhor lhe enviava sinais como pássaros brilhantes que deslizavam sobre a cidade, trazendo mensagens de esperança, ou ventos que murmuravam promessa. Num desses momentos, enquanto olhava a noite alcançar a cidade, ele orou em silêncio, buscando consolo e clareza. Foi então que uma voz suave ressoou em seu coração: Filho, não temais, pois na luta que se aproxima, estou nessa batalha. O que estás fazendo é parte de um plano maior, que se revelará nas gerações vindouras. Neemias, ao escutar aquelas palavras, sentiu uma força poderosa invadir seu ser, como se as correntes do céu fossem despidas sobre ele. De repente, uma visão se formou diante dos seus olhos, como uma luz cintilante, revelando imagens de sua cidade restaurada, clamor que ecoava nas montanhas e portas abertas para as nações. O Senhor estava orquestrando não apenas a defesa de Jerusalém, mas a restauração do povo de Israel, segundo as palavras proferidas pelos profetas. Consciente de que a batalha se estenderia além do físico, Neemias declarou audaciosamente: Este lugar, nossa cidade, será um farol para as nações. O Senhor transformará este dia em seu testemunho de poder. O parecer do que estava por vir, um desdobramento tremendo da soberania divina, tornava-se mais claro. A cada momento. A revelação do Senhor não tardaria, e Neemias já sentia seu pulso acelerar sob a expectativa da grande obra que estava prestes a ser realizada. Por isso, enquanto o exército inimigo se aproximava, a certeza da intervenção divina ardia em seu coração, ecoando como o som imponente de uma trombeta. O que o Senhor fará neste lugar será digno de ser contado entre as gerações. Preparem-se, pois a resposta divina está prestes a inundar Jerusalém. Enquanto a noite envolvia Jerusalém com um manto de ansiedade, a cidade pulsava com uma tensão magnética. De um lado, as muralhas parcialmente erguidas clamavam por proteção, do outro, o exército de Sanbalat e Tobias se aproximava, como tempestade se formando no horizonte, uma onda de destruição pronta para assolar a fé do povo. Neemias, toucados por essa atmosfera de desafio, não deixou que o medo toldasse sua visão. Em fervorosa oração, ele buscou a face do Senhor. Ó Deus de Israel, dá-me coragem. Livra-nos deste inimigo que se levanta contra nós. Suas palavras ecoavam no templo, um testemunho de sua dependência do Criador, como proclamado em Salmos 20:7, uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O Senhor, em sua misericórdia, respondia ao clamor de Neemias através de sua crescente determinação. Os fracos entre nós se levantarão em força, e os desanimados receberão coragem, pensou, revigorando o espírito de seus compatriotas. Neste momento, seus olhos se fixaram na beleza poderosa da aliança que tinha com Deus, a revelação de que a batalha era muito maior do que os muros de tijolos e pedras. No dia seguinte, Neemias convocou todos os habitantes da cidade para uma assembleia. Ele se erguia como um profeta entre os homens, e com fervor lhes falou: Não apenas vamos reconstruir as paredes, mas estabeleceremos uma nova aliança com o Senhor. Lembrem-se de quem somos. O Deus que nos trouxe para este lugar é maior do que qualquer adversário. O povo, tocado pela sua paixão, começou a responder, levantando suas vozes em uníssono: Nós ajudaremos. Nós seremos soldados e pedreiros. Enquanto isso, Sanbalat e Tobias presenciavam de longe, irritados e desconcertados. Como podem sonhar que esses homens fracos se erguerão para resistir? Sanbalat murmura, buscando provocar discórdia. Tobias retorquia: Se um raposo subir aquela muralha, ela cairá. Mas a determinação do povo crescia, e, mesmo com a perseguição das palavras cruéis, as mentes se uniam em seu foco no Senhor. Com a construção reiniciada e a defesa solidificada, Neemias sentia a mão de Deus movendo-se de forma extraordinária.
Ele organizou guardas em cada ponto estratégico, dividindo o povo por famílias, para que com um braço erguessem ferramentas e com o outro, lutassem. Assim, cada homem e cada mulher lutaria não apenas por si, mas pela sua linhagem e seu futuro. Uma imagem poderosa se formava em seu coração: Jerusalém restaurada, uma cidade do povo, um centro de luz e esperança para as nações. Na calada da noite, enquanto a cidade repousava, Neemias buscou ao Senhor novamente. Ele sabia que cada martelo que batia e cada pedra que se erguia eram um testemunho de fé. E nesse clamor, o Senhor revelou mais uma vez que o plano divino se estendia além das fronteiras de Jerusalém. Neemias, a voz ecoou, suave e poderosa: prepara-te para aquilo que virá. A obra que estás realizando prepara o caminho para a vinda do próximo Redentor, e o que o seu Espírito irá fazer neste lugar será incomensurável. Com um coração palpitante e uma fé renovada, Neemias se levantou. O céu se iluminava sobre Jerusalém, e ele sabia que os dias sombrios estavam prestes a ser substituídos pela glória do Senhor. Contudo, uma sombra ainda pairava sobre a cidade. A pergunta permanecia: a intervenção de Deus conduziria à redenção completa ou haveria um preço a ser pago? Este mistério da providência divina salpicava já a tensa atmosfera. O que iria acontecer em breve permanecia como o sopro de uma tempestade distante, aguardando a hora certa de se manifestar. Na alvorada de um novo dia em Jerusalém, a luz gentil do sol começava a banhar as paredes em ruínas como um selo de esperança. Neemias, despertando da comunhão íntima com Deus, sentiu que cada fibra de seu ser pulsava com uma profunda convicção. Ao olhar para a cidade, agora repleta de trabalhadores, lembrou-se das palavras do Senhor, que ressoavam em seu coração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27:1. A obra de reconstrução avançava, mas o eco distante das ameaças de Sambalate e Tobias ainda permeava o ar. Com um espírito vigilante, Neemias reuniu o povo novamente, almejando fortalecê-los em fé diante da adversidade. Irmãos e irmãs, não temamos o escárnio dos nossos inimigos. O Deus dos céus nos ajudará a triunfar, proclamou com fervor. Enquanto as famílias de Jerusalém trabalhavam, Sambalate e Tobias arquitetavam planos malignos. Eles se reuniram com outros líderes e conspiraram, suas vozes baixas, porém carregadas de raiva. É hora de fazer com que eles parem, tuntou Sambalate. Vamos assediá-los, criar confusão e desencorajá-los. Diante de tais maquinadores, Neemias não se deixou abater. Sabendo que cada dia era uma luta, ele optou por reforçar a guarda, instruindo o povo a manter suas espadas sempre à mão enquanto erguiam as pedras. Lutaremos por nossas famílias e por nossa herança. Deus é nosso refúgio, assim ele motivou o grupo. Mas o desânimo começou a infiltrar-se entre o povo. As crianças, exaustas, os homens e as mulheres, divagavam cansados, e as paredes ainda estavam longe de estarem completas. Neemias orou em seu íntimo, buscando sabedoria e discernimento. Ó Senhor, como posso fortalecer meu povo? Concede-me as palavras que eles precisam ouvir. E, surpreendentemente, o Senhor respondeu: diga-lhes que eu sou o Deus que fez um caminho através do mar e uma promessa em sua descendência. Meu plano é fiel e verdadeiro, como o amanhecer que se apresenta sobre a cidade. Assim, Neemias convocou o povo e lhes compartilhou a lembrança dos feitos grandiosos de Deus. Contou-lhes como Yahvé havia libertado seus antepassados da escravidão, fazendo brotar uma nação de esperança em meio ao desespero. Com esses relatos de fé, os corações se revitalizaram. Vemos que podemos vencer esta batalha, pois o nosso Deus está conosco, exclamou Neemias, e um clamor de ânimo se erguia entre eles. Entretanto, em meio à revitalização, uma rápida mensagem chegou a Neemias: uma reunião secreta das forças opostas se aproximava, com a intenção de traçar sua destruição. As palavras do Senhor voltaram a soar em sua mente, penetrantes e claras: Senhor, deves nos guardar, pois não podemos recuar nas promessas do nosso Deus. Sentindo a urgência da situação, Neemias se retirou para um local alto e orou sem cessar. Enquanto buscava direções, a revelação divina fluiu sobre ele: Neemias, tu serás o porta-voz da esperança e da mudança. Tua coragem é um sinal de que a minha aliança, Isaías 51:16, prevalecerá. Prepare-se para um ato de fé que deixará um legado duradouro.
Ali, em meio ao silêncio sagrado, Neemias reconheceu o desafio que se aproximava. Ele sabia que a resposta a requerer não era somente a reconstrução dos muros, mas conscientemente desviar-se da armadilha do desespero e colocar sua confiança inabalável em Deus. Ele se levantou apoiado por uma nova determinação. Não posso descer, pois a obra do Senhor não será interrompida. Com suas palavras ainda reverberando, Neemias percebeu que a batalha iria não apenas moldar a cidade, mas também a vida de geração após geração. E assim, um novo plano começou a tomar forma, um movimento que, sem dúvida, revelaria a soberania de Deus de maneiras ainda não imaginadas. O futuro os aguardava, mas a jornada estava apenas começando. A próxima prova de fé não tardaria a chegar, e o dilema pairava no ar: a resistência ao chamado divino poderia custar mais do que suas vidas. A jornada de Neemias em Jerusalém continuava a desdobrar-se sob uma sombra de tensão e expectativa. As muralhas que se erguiam não eram apenas estruturas de pedras, mas símbolos da luta pela aliança entre Deus e seu povo. Porém, a resistência que se apresentava diante deles parecia cada vez mais ameaçadora. O ouvido atento de Neemias captou rumores de uma nova conspiração. Sanbalat e Tobias estavam incitados a reunir forças, provocando uma tempestade de inquietude entre as famílias que se dedicavam à obra sagrada. Certa manhã, uma mensagem alarmante chegou-lhe: Neemias, os inimigos propuseram um ataque surpresa, e muitos no povo estão começando a duvidar. Eles têm esperança em nosso Deus, mas algumas vozes estão se levantando contra a aliança, buscando retorno ao cativeiro para escapar da opressão. As palavras ecoaram na mente de Neemias, como um alerta que não poderia ignorar. Precisamos de uma estratégia e, acima de tudo, precisamos encorajar o povo a permanecer fiel, pensou, enquanto seu coração batia mais rápido. Reunindo os líderes da cidade, Neemias lê-se em alta voz: Amados, escutem-me. O nosso Deus é um Deus de promessas e de poder. Lembrem-se de quem somos. Estamos edificando não apenas uma cidade, mas um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Teremos que lutar, mas não sozinhos. O Senhor combatê-los por nós. A fervorosa declaração de Neemias infundiu um novo ânimo no coração do povo, renovando a esperança que ameaçava esmorecer. Todos se uniram em orações, clamando como um só corpo, elevando sua fé em uníssono. Enquanto a lealdade do povo se reagrupara, Sanbalat e Tobias se organizaram em segredo para intimidar os guias de Neemias. Se os judeus acreditam que podem se reerguer, é hora de mostrar-lhes que os sonhos deles não passam de ilusões, sussurravam em suas reuniões. Eles começaram a lançar rumores, espalhando notícias falsas que corriam como fogo em pasto seco. Neemias planeja usurpar o poder. Ele não se preocupa com a cidade, mas com a própria glória. O desejo de silenciar a obra de Deus ardia nos corações de seus inimigos. Diante dos desafios, Neemias orou com ainda mais fervor e a resposta do Senhor não tardou: Neemias, não temas, pois eu sou o Deus que levanto a cidade. A resistência que sentes ao teu redor é um prenúncio do que estou prestes a realizar. Não desista, porquanto toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Esses sinais de coragem e direção restauraram a força no coração de Neemias. Mas o que ele não sabia era que um embate decisivo estava prestes a ocorrer, um confronto que não apenas moldaria Jerusalém, mas também revelaria os desígnios eternos de Deus. Com o espírito inflamado e os corações unidos, Neemias convocou o povo para a batalha espiritual e física que se aproximava. Preparem-se! Cada família, cada homem e mulher, tomem suas ferramentas e armas. Se a muralha deve ser defendida, não é apenas contra os inimigos que devemos lutar, mas contra nossas próprias dúvidas. Aquelas palavras subiram como clamor em meio à fervura da resistência. E assim, na alvorada de um dia ensolarado, o destino de Jerusalém estava prestes a se revelar em pleno vigor. Os preparativos eram intensos, e a cidade estava reunida, pronta para enfrentar o que quer que viesse. Mas ao mesmo tempo, na distância, uma nova nuvem de traição se formava. Sanbalat e Tobias buscaram aliados em cidades vizinhas, uma coalizão de nações que, assim como eles, detestavam a reconstrução da nação que antes se encontrara em ruínas.
Se eles levantarem as muralhas, será inegavelmente um novo começo para o povo de Israel, pensou Sambalate, com um brilho maléfico nos olhos. As palavras sussurradas em confusão, os rumores de traição, estavam se formando como uma tempestade, preparando o cenário para um embate que não apenas lutaria por uma cidade, mas pelas promessas divinas que Deus havia estabelecido ao longo das gerações. Enquanto isso, Neemias não parava de orar e buscar discernimento. Ele sabia que a batalha que se aproximava seria o teste final de sua liderança. Não eram apenas pedras que estavam em jogo, mas o futuro de todo um povo, e, mais importante, a manifestação da glória de Deus nas nações. O que o Senhor fará neste lugar refletia em cada pensamento, sua fé infundida pela certeza de que a intervenção divina estava ao virar da esquina. As muralhas estavam se erguidas, mas o que estava sendo construído também era espiritual. Essa não era apenas uma guerra por Jerusalém, era a luta por corações e mentes, uma batalha prometida que marcaria uma nova era de esperança e fé. O tempo de espera chegava ao fim, e enquanto o povo se preparava, Neemias fez uma última declaração: o Senhor nos guiará através do deserto, e mesmo se a tempestade vier, manteremos nossos olhos fixos nas promessas de Deus. Mas o que estava por vir seria, sem dúvida, grandioso e assustador ao mesmo tempo, e as revelações do plano soberano de Deus se aproximavam como um mistério profundo, preparando a cidade para o que os aguardava. O que este momento crítico revelaria não era apenas uma muralha, mas uma cidade restaurada em fé. As correntes do passado estavam prestes a romper-se diante da intervenção gloriosa de Deus.